Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, de harmonia, de luz que lhe envolva e a toda a sua família. Sempre importante lembrarmos que esse programa conta com a sua participação. Através do chat, na segunda parte do programa, você pode trazer-nos perguntas, dúvidas. Nós procuraremos, durante o programa, responder a todos. Então, na segunda parte, participe conosco. Trouxemos aqui para a abertura do programa desta manhã uma passagem da mensagem Entendamos Servindo. É uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Separamos este parágrafo da mensagem. Na terra não respiramos, no domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos, na passagem pelos círculos mais baixos, e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, programa espírita, que está no livro Caminho Espírita, ditado pelo espírito Albino Teixeira, e esse livro é de psicografia de Chico Xavier. Então, Albino Teixeira nos convida a refletir. Programa espírita. Reconhecer no berço um livro que se abriu para uma conta nova. Aceitar cada dia por página ante o céu que nos grave o melhor. Escriturar valor, benevolência, fé, bondade e compreensão sobre as linhas das horas. Observar que a dor é o remédio da vida para retificar os nossos próprios erros. Viver e trabalhar pelo câmbio do amor. Dar tudo o que há de bom por tudo o que há de mal. Usar a caridade e começar de casa. Ser socorro tranquilo onde lavrem paixões. Enfeitar cada espinho em rosas de esperança. Ajudar sem pedir compreensão nenhuma. Jamais perder na estrada a visão do otimismo. Esquecer toda ofensa e envolver o ofensor nas vibrações da paz que a oração entretece. Valer-se do presente e elevar o porvir. Eis o programa do espírita que tem, na forja do trabalho, a divisa do bem. Estudar, renovar-se, aprender e servir. Agenda.
O Lar Espírita Maria Dolores, situado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, no bairro Nova Caruaru, comemora este mês o 8º ano de fundação. Nesse domingo, às 4h30 da tarde, palestra com Rômulo Vasconcelos. Ele abordará o tema Amor e Perdão. Todos estão convidados. A SEEC realizará o simpósio Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, com a psicóloga e espírita Fátima Delgado. O evento será na terça-feira, dia 25 de março, no horário das 7h da noite. O evento será na sede da instituição, situado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Todos estão convidados. A Seara Espírita Maria de Nazaré, situada na Rua Sertânia, número 196, no bairro Boa Vista 2, terá uma palestra especial no próximo sábado, dia 29 de março. E essa palestra será com Frederico Menezes. Ele abordará o tema Deus. O horário é às 8h da noite. Também haverá um seminário com Frederico Menezes, também na Seara Espírita Maria de Nazaré, no domingo, dia 30. O seminário começará às 9h da manhã e Frederico Menezes abordará o tema Vida, Conflitos e Evolução. A entrada é franca e todos estão convidados. E à tarde, Frederico Menezes estará na Fraternidade Espírita Leon Denis, às 16h. Ele abordará o tema A Importância do Evangelho diante da Lei de Deus. A Fraternidade Espírita Leon Denis fica localizado na rua Dom Severino Vieira de Melo, número 170, bairro São Francisco. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Continuação. Aqueles do nosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam por mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. É também muito explícita esta passagem de Isaías: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido da regeneração moral. Seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue
que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se edita do ponto de vista filosófico, o das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Endereços de instituições espíritas. Seara Espírita Caridade, localizado na Rua Antônio Penante, número 470, bairro Santo Amaro, fica localizado na cidade de Garanhuns. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Chico Xavier, localizado na Rua Manuel Cipriano da Cruz, também em Garanhuns. Reuniões públicas, sábados, às 3 horas da tarde. O Livro dos Espíritos. Questão número 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta dos Espíritos. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13, essa passagem. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada
Além Túmulo, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem no sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana, comentando o assunto portas adentro do esforço cristão. Somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontraremos a continuação do esforço e da vida. Endereços de instituições espíritas. Seara Espírita, Nosso Lar, localizado na rua Francisco Branco Filho, número 1145, bairro Brasília, em Garanhuns. Palestras públicas sábados às 15h. Sociedade Garanhuense de Estudos Espíritas, Casa Bezerra de Menezes, Avenida Bezerra de Menezes, bairro Heliópolis, em Garanhuns. Palestras públicas sábados às 14h20. Espiritismo na Bíblia. Endereços de instituições espíritas. Apresentação: José Soares e Silmara Melo. Tivemos um pequeno probleminha aqui, né? Então, estamos na segunda parte do programa. Nessa, você é convidado a interagir, a participar através do chat, trazendo dúvidas ou perguntas. Queremos aqui, primeiramente, reforçar o convite a esses seminários que estarão ocorrendo no próximo final de semana em Caruaru. Primeiro, a palestra no sábado à noite, com Frederico Menezes, que terá o tema Deus, lá na Seara Espírita Maria de Nazaré, que fica no bairro da Boa Vista 2.
Também, no domingo de manhã, no mesmo centro espírita, haverá um seminário com Frederico Menezes, que começa de 9 horas da manhã, vai até às 11 horas. O seminário vai ter como tema central vida, conflitos e evolução. Então, esse seminário, a entrada é franca, você também é convidado. No final da tarde, ele estará no Leão Denis, com palestra pública às 4 horas da tarde, que Silmara fez aí o anúncio, ela está com alguns dados que pode passar. Silmara, dê uma Isso, olhadinha aí, complemente os dados e veja como está o nosso chat. isso. Fred abordará o tema A Importância do Evangelho diante da Lei de Deus. A Fraternidade Espírita Leão Denis fica localizado na rua Dom Severino Vieira de Melo, número 170, bairro São Francisco, por trás do Colégio Sagrado Coração. Todos estão convidados. Vamos aproveitar o final de semana muito especial para nós aqui em Caruaru. Então, agora vamos ao nosso bom dia, iniciando com o nosso amigo José Orlando de Cupira. Bom dia a todos, agradecendo a Jesus pelo dom da vida e que continuemos juntos com o Pai na procura do bem. Assim seja, meu irmão, hoje e sempre. Bom dia também para Rosilda. Maria, bom dia, minha querida. Paz e luz a todos nós. Bom dia, Tereza. Bom dia, Soares. Mais Silmara. Muita paz, alegria no coração. Assim seja. Bom dia, Edjane Almeida. Bom dia. Bom dia também para o nosso amigo Carlos André. Bom dia a todos. Muita paz. Assim seja. Olha quem está aqui, Soares. Antônio, nosso amigo lá do Eurípides, bom dia. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva no imenso amor e paz. Um bom dia para todos os ouvintes. Assim seja, ele continua do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. Muito bem, meu amigo. Felizes estamos por ver que você está aqui acompanhando o nosso programa. Então, não tem, por enquanto, Soares, nenhuma pergunta, mas trouxemos aqui perguntas referente aos temas que foram abordados na manhã de hoje. Podemos começar? Podemos sim. Vamos lá. Soares, o que significa a expressão na terra não respiramos num domicílio de anjos? O Espírito Emmanuel nos esclarece e nos traz advertências sobre isso na mensagem Entendamos Servindo, lá do livro Pão Nosso. Então, não estamos respirando no domicílio de anjos, porque, na verdade, nós aqui na Terra somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado. A grande maioria de nós traz questões graves de reencarnações para serem resolvidas. Então, devemos contar com o fato real dos conflitos, dos desequilíbrios que a experiência humana tanto apresenta. E Emmanuel complementa dizendo assim: suspirando pela desejada equação, desejando resolver esses problemas. De fato, é a razão pela qual aquela frase que vez ou outra ouvimos é uma verdade importante. Na terra, impera de forma explícita muitas situações de injustiças, mas não há na terra ninguém injustiçado. Todos os problemas e conflitos que os nossos olhos materiais conseguem divisar guardam raízes, causas no passado espiritual dessa humanidade, que é um passado bem complicado. Então, quando Emmanuel nos adverte de que não respiramos em domicílio de anjos,
é porque, muito pelo contrário, nós respiramos numa humanidade encarnada e desencarnada cheia de problemas, cheia de conflitos, de atitudes infelizes. Por isso o Evangelho recomenda tanto o vigiar e orar. E nessa mensagem, que Emmanuel intitula Entendamos Servindo, ele nos estimula cada vez mais na prática da caridade e do bem, como sendo a forma eficaz de resolvermos positivamente as questões difíceis que trazemos do passado e não criarmos problemas novos. Porque tem muita gente que não só traz uma carga pesada, como ainda cria mais outra quando está encarnado por escolhas infelizes ou atitudes desastrosas. É isso que Emmanuel nos convida a estar bem consciente e refletindo a respeito. Se você quiser E fazer os um espíritos, Silmara, depois de e eu os olhar no espíritos, chat. certo. E os espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros, né? Reunimos com os afetos e os desafetos do passado no presente. Nós não sabemos, por exemplo, se aquele parente difícil, se aquela pessoa que não simpatiza conosco, se é um irmão do passado que hoje, né, precisa de auxílio, de nossa atenção, se está ali naquela situação nos convidando a refletir. Né? O que eu posso fazer para me reconciliar com esse parente difícil, com essa pessoa que não simpatiza conosco? Né? Eu nunca fiz o mal e a pessoa me olha com desdém, o que que acontece? E o Cristo nos convida, ora e vigia os teus pensamentos, né? Aliás, o vigiar vem antes, né? Vigia os teus pensamentos. Ora por aqueles que precisam de auxílio, precisam de ajuda. Então, a oração faz com que esse laço possa ir se estreitando, a reconciliação possa ser dada de uma maneira natural. À medida que a gente deseja o bem ao outro, a gente vai desejando o bem a nós mesmos e vamos resolvendo questões do passado no presente. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Né? Nós não nos reunimos com inimigos do passado no presente por acaso. Nós temos as nossas dívidas, a gente não sabe quem errou primeiro. Então, o Espiritismo nos proporciona esse entendimento através do estudo. Mas vamos para uma próxima pergunta Ô, que Silmara, trouxemos na manhã de hoje. dá uma olhadinha no chat se apareceu alguma situação nova. Dá uma olhadinha e depois continue. Aqui nós temos o nosso irmão Francino Galindo, que chegou aqui. Bom dia, amigos espíritas. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Que Jesus abençoe a todos. Não temos ainda nenhuma pergunta, Soares. Vamos a mais uma pergunta que trouxemos nessa manhã. Vamos lá. Soares, por que a reencarnação é uma condição inerente à humanidade? O tema que hoje nós abordamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 4, que trata justamente da ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação, diz claramente o seguinte, de que a reencarnação pode e deve ser vista como uma condição inerente, ligada por natureza à humanidade. E por quê? Porque o Evangelho continua. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, por que está na terra, e justificar
todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Há pouco citávamos que a Terra, que reúne espíritos tão complicados, é palco de muitas injustiças, mas não há ninguém injustiçado. Quando se observa sob o prisma espiritual da vida que não começa nessa experiência encarnatória que estamos, mas que traduz e traz para essa vida questões pendentes que deixamos em outras experiências reencarnatórias. Então, é ela a reencarnação, como nos apresenta a doutrina espírita, que vai nos explicar e que vai fazer com que possamos compreender as anomalias, as injustiças que ocorrem durante a fase em que estamos presos ao corpo físico, estamos reencarnados. Então, mais adiante, o Evangelho ainda continua dizendo assim: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, não se conseguiriam compreender de forma racional a maioria das máximas, dos ensinos do Evangelho. Para que de fato entendamos por que Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, amar os inimigos. Porque o Evangelho evidencia nas bem-aventuranças um campo real de ensinos que só são possíveis de se compreender à luz da reencarnação. Então, é por isso que esse tema deve ser cada vez mais estudado, aprofundado por cada um de nós, porque, de fato, é na compreensão melhor possível que façamos do assunto reencarnação que poderemos aproveitar da forma mais positiva e exitosa a nossa passagem pelo planeta Terra. Era essa Exatamente. explicação, se você puder complementar, Silmara, depois volta a dar uma olhadinha aí no chat. Ok. Exatamente isso que você estava falando, né, Soares? Eu acho que tem uma questão em O Livro dos Espíritos, a questão 132, que eu lembro sempre dela e é uma questão que nós espíritas deveríamos sempre recorrer para lembrar o objetivo de aqui estarmos. Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os benfeitores afirmam: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, ou seja, ao estado de felicidade. E para alcançar essa felicidade, esse estado de perfeição, é necessário, dizem os espíritos, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então é preciso passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas aflições, pelas dores, por todas as provas, com coragem, com resignação, com vontade de melhorar a cada dia, se esforçando nessa oportunidade que Deus nos oferece da gente evoluir, passando por esse processo, aproveitar cada instante nessa grande escola que é o planeta Terra, governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos todos aprendizes. Então, o convite é nos esforçarmos para passarmos de ano a cada encarnação, assim como se estivéssemos numa escola que a gente precisa para passar de um ano para o outro, de chegar à faculdade, a gente precisa passar pelas provas, pelos testes. Assim é a nossa experiência encarnatória, que nós deveríamos estudar mais sobre
o objetivo de aqui estarmos. Qual é o propósito? Por que que eu passo por tanta dificuldade? Por que das dores? Para quê? O que é que eu tenho que aprender com ela? O que é que eu tenho que aprender com o outro? Então, fazer essas questões, e o Espiritismo nos dá todo o suporte, nos oferece todos os recursos para investirmos no estudo de nós mesmos e assim sermos colaboradores neste mundo de provas e expiações tão importante. Quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". É Jesus falando aos nossos corações: olha, tende bom ânimo, porque tu podes vencer tuas dificuldades, tu pode vencer aquilo que ainda carrega em ti, tu pode vencer o orgulho, a inveja e tantos sentimentos e transformá-los em sentimentos sadios. Então, é esse o caminho: estudar, desenvolver esse estudo, nos colocar no trabalho do bem. Hoje, sempre. Estava olhando aqui, Soares, não tem mais nenhuma pergunta. Dá Então, tempo ainda de irmos para a vamos última pergunta? para a última e, em seguida, nós iremos concluir o programa. Opa, surgiu aqui uma pergunta Então, vamos para ela. do nosso irmão André Luiz. Por que aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado? Mateus 13, 12, pode nos falar sobre essa passagem? É uma questão bem interessante essa que o nosso É, irmão André traz. A referência de Mateus se dá pelo fato de que Jesus houvera na sua missão o trabalho inicial junto ao povo hebreu, né, ao povo de Israel, que estavam predestinados a serem o berço para o qual o Messias iniciaria sua tarefa. Então, essa citação de que aquele que tem se dará, Jesus se referia aos que o acompanhavam, aos apóstolos, aqueles que abriram o coração ao entendimento da verdadeira libertação que o Cristo trazia. Esses que estavam com Jesus estavam cada vez mais recebendo em abundância. Mas os escribas e fariseus, que tinham estabelecido no orgulho, na vaidade, no egoísmo, todo um afastamento das leis divinas, as quais eles diziam defender, esses aí, até aquilo que eles supunham ter, que era a fé, que era a bênção de nação eleita, isso lhe seria tirado. A partir do Cristo, o Evangelho passa a ser a boa nova de toda a humanidade, não mais apenas restrita ao povo da terra da promissão, para a qual a gente tem todo o entendimento espiritual a respeito. Mas, nos atentando bem à pergunta, essa é a razão de que até aquilo que tem lhe será tirado, porque se refere ao fato de que aquelas bases frágeis, conflitivas de fé que escribas e fariseus tinham, até aquilo lhe seria tirado, a partir da mensagem do Cristo, que alcançariam corações e nações até os dias em que estamos vivendo, em plena época de realização da promessa do Cristo Consolador, do Espírito de verdade, colocado no Evangelho de João, aonde Jesus nos aponta que não nos deixaria sós, mas que nos mandaria o Consolador.
para dar prosseguimento a seus ensinos, que é o Espiritismo. Então, é isso que temos para responder. Se o Mara quiser fazer um complemento, senão nós podemos partir para a conclusão do programa desta manhã. Não, Soares, tem aqui uma outra pergunta do nosso amigo aqui, ó, Francino Galindo. Podemos mudar o karma? Eita, é uma pergunta bem profunda, simples, mas profunda. De fato, a doutrina espírita nos apresenta, com base no Evangelho de Jesus, que todos nós estamos constantemente, através do livre-arbítrio, provocando mudanças no que se denominou de karma, alterando às vezes para melhor, outras vezes para pior. Né? Através da nossa liberdade do livre-arbítrio, se direcionamos a nossa vida pelo esforço da prática do bem, da vivência da caridade, de sermos pessoas melhores, nós estamos nessa atitude proporcionando mudanças no nosso karma de forma positiva. Mas se, por outro lado, abrimos portas para os vícios, para os desequilíbrios comportamentais, para as emoções de violência, para uma vida egoísta, aí nós complicamos. Então, de fato, o karma, quer estejamos na Terra, quer estejamos no plano espiritual, é submetido às escolhas da nossa vontade através do livre-arbítrio. Tanto aqui na Terra, quanto nos planos espirituais ao redor da Terra, os espíritos estão constantemente patrocinando mudanças, quer no aspecto positivo, quer no aspecto negativo. Mas, de fato, é uma realidade e para a qual nós temos que aproveitar ao máximo o conhecimento da realidade espiritual da vida, que nos é dado pela doutrina espírita, para sermos de forma eficaz pessoas melhores. Espíritos sintonizados com a essência do amor trazido a nós no Evangelho de Jesus e na essência de todas as grandes religiões da humanidade. Todas elas funcionam na Terra tendo como patrono o Cristo cósmico, que estabelece diversos missionários que estiveram, que estão vindo para a Terra, a efetiva promessa do amor e da misericórdia de Deus, que é permanente para com toda a humanidade. Então, vamos para o término do nosso programa, né? Agradecido aí pelas Isso. participações efetivas que tivemos no chat. Fica com você aí o encerramento do programa, senhora. Ok. É sempre bom lembrar, né, que nós não temos uma borracha bem grande para apagar o nosso passado de erros. Mas nós sempre podemos mudar o presente. O hoje depende da nossa vontade. Como é que está a nossa vontade de mudar o nosso hoje? De nos tornarmos melhor no hoje? Porque aquilo que fazemos hoje é a construção do nosso futuro. Que sementes estamos semeando no jardim dos nossos corações? Quais são os frutos que queremos colher? O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:25, ele nos lembra: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se já temos o conhecimento, não nos cabe mais agirmos como antes. A gente precisa estar em uma nova conduta, em um novo caminhar com Jesus, assumindo a nossa posição de hoje, nos colocando mais firmes no hoje, naquilo que a gente pensa, fala, sente, deseja, faz, no hoje. O hoje é o melhor dia para nós construirmos o nosso amanhã. E assim, vamos encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo imensamente a todos aqueles
que participaram conosco nessa manhã de domingo, agradecendo desde já aqueles que irão nos acompanhar posteriormente, que Deus e Jesus abençoe a todos, uma excelente semana, muita paz.